Mas tá foda. Bom, vamos lá, deixa eu ver qual que é a próxima, enquanto a gente vai falando, qual que é a próxima que eu vou abrir aqui. Você tá escolhendo a sequência, não é aleatória, você tá indo com numa... teor alcoólico. Você vai voltar entendi. bem louco, você sabe, né? Entendi. Antes de eu abrir a próxima, vou deixar ela aqui, mas só pra Essa eu conheço. explicar pra vocês que eu trouxe essas 4 cervejas, não foi por acaso. 4 só? É, não, 5, veio 5, na verdade. Veio 5. Uma trouxe a mais aí, que é uma cerveja Não, brasileira. a equipe aqui tá curiosa. Acho que é bom deixar um Claro, aqui pra a gente- deixar eu um vou deixar copinho. eu vou deixar. É que essa aqui garrafa é pequenininha dessa, mas essa aqui eu vou deixar. As outras são latas maiores, vai dar pra... Boa. Eu trouxe essas cervejas aqui, não foi uma escolha ao acaso. Cada uma delas representa uma escola cervejeira. Ah, Nós entendi. temos Só. 4 escolas cervejeiras hoje, classificadas no mundo todo, que é um padrão que a gente segue, né, no mundo da cerveja. Nós temos a escola alemã, que eu trouxe como representante, Que foi o que a gente um dos já- principais estilos, que é a Weizenbier, a cerveja de trigo. Nós temos a escola inglesa, que eu trouxe aqui como representante uma Porter, que eu vou explicar pra vocês depois. Tipo Harry? É, quase Harry. Tira o Harry e fica o Porter. Não, mas Essa é... foi boa, foi boa. Sua. Essa boa. poderia ter sido sua. Poderia. Poderia. Essa... Eu trouxe a Porter como representante Harry aí da... Porter, até Harry Porter, de estilo da escola inglesa. E aí eu trouxe mais 2, uma representando a escola belga e a outra representando a escola americana de cervejas. Por que a gente denomina, a gente separa por escolas? Porque são momentos da história das cervejas que elas foram desenvolvendo em determinadas regiões e elas foram desenvolvendo características específicas, de acordo com aquela cultura, com aquela região, e aí foi separado esses grupos assim, culturais e foi classificado aí como escolas cervejeiras. Então elas têm... E a gente, quando faz o curso de sommelier, a gente tem que aprender a diferenciar. Se a gente toma uma cerveja, porque tem o Eita. mesmo estilo dentro de 1, 2 ou até 3 escolas cervejeiras. Por exemplo, a IPA. A gente tem o estilo IPA dentro da escola inglesa, dentro da escola belga e dentro da escola Não, americana. para tudo. Você tá me dizendo que se eu botar 3 copos aqui, com uma IPA inglesa, uma IPA alemã e uma IPA americana, Uma IPA belga, uma IPA americana É. e uma IPA inglesa. e Eu vou botar saber uma a diferença. venda no teu olho, você sabe qual... Meu Deus. E se eu colocar uma Skol, uma Brahma, uma Cristal? Eu tinha Tudo pensado igual. nisso também. É tudo igual. Essa, você não consegue. Não, porque é tudo igual, gente. O pessoal acha que é diferente, mas engraçado que a nossa primeira aula de Gente. sommelier foi assim. Eles falaram, colocaram as cervejas, eles colocaram na tela quais eram os rótulos, aí tinha Itaipava, tinha Skol, tinha Brahma, tinha tal lá, e falaram assim, a gente tá aqui, eu quero que vocês denominem qual que é cada uma, é Bavária e tal. Beleza. Eu acho que eu acertei 2, eram 5, né? E só teve uma pessoa que acertou 3, o resto não errou tudo. Porque elas são muito parecidas. E às vezes o que determina a diferença de uma e outra não é a marca em si. Às vezes é o tempo de validade. Quanto mais fresca ela tá, melhor. Quanto mais tempo ela tem de fabricação, ela vai ficando mais cansadinha. E aí... Na verdade, você tá falando uma coisa que parece que pra você é outro assunto, né? O que? Ela dá uma discriminada, assim. Não é discriminada, não é preconceito, mas eu digo assim, gente, é tudo igual aqui, né? É cerveja mas é tudo também, igual porque, mas assim, vamos falar elas seguem, sério. Elas né? seguem uma receita padrão, gente. E elas são feitas para serem cervejas de larga escala, de alta produção. Entendi. Se coloca ali todos os ingredientes ali para fazer uma cerveja realmente melhor, mais com um paladar mais intenso. Primeira coisa, ela vai ficar muito cara. Segundo, as pessoas não vão gostar porque o brasileiro não está acostumado. Ele vai tomar e falar, essa cerveja tá muito forte. Ele vai achar que aquilo ali tá estourando de álcool e não tá. Tem gente que fala que não toma Heineken, acha que a Heineken é muito forte. A Heineken tem o mesmo teor alcoólico que grande parte dessas cervejas. Mas, por exemplo... é porque ela apresenta mais aroma, mais sabor, mais intensidade nela. Mas Heineken, quando eu bebo, me dá uma dor de cabeça fodida depois. Bem lembrado. Fudida. Uma Você das tem- coisas que eu parei de beber cerveja é que eu fico com dor de cabeça. Não, mas só Heineken me acontece Pra isso. mim- Heineken, ponto. Aí é uma coisa que é difícil explicar, porque tem pessoas que falam isso realmente, eu tomo tal, me dá dor de cabeça, eu tomo tal, me dá dor de cabeça. Enfim, vai do organismo da pessoa, é uma coisa que a gente não consegue determinar o porquê, né?
Enfim, mas tem pessoas que realmente relatam isso. A gente não sabe se é alguma coisa meio psicológica ou se realmente, de fato, acontece isso. Enfim, mas a gente não tem uma explicação técnica para dizer que isso acontece, né? Tipo, esse tipo de cerveja tende a dar mais dor de cabeça. Não, na verdade, Não tem. tende a dar dor de cabeça se você bebe muito álcool, né? Fica a E dica. você não bebe álcool, É, não não. bebe água, você não se alimenta, e aí, né, a Fica a tendência é dica. dor de cabeça Não, depois, pra mim é né? engraçado, porque eu posso beber um pouquinho e já ter dor de cabeça depois, assim. Deixa eu Bom, abrir a vamos lá. próxima, vamos lá. Você vai misturar isso aí no teu Não, copo? claro que não. Ah, bom. Eu tenho um tio que ele faleceu, ele... Então ele... Você tinha um tio. É, É que você falou, tem um tio. eu tinha um tio que Agora faleceu, sim. que Tá, ele desculpa, misturava... corta isso, Edu. Foi uma piada de mau gosto. Não, Anota aí não pra precisa cortar. Não, vambora. Ó, a gente também fala merda, gente, fica tranquilo. Meu Deus, É, Ai, vou beber ele essa misturava uma cerveja preta com uma cerveja normal. E ele adorava isso. E, Meu avô fazia eu isso. tomava e achava uma merda. Ó, vou contar até uma historiazinha que a origem dessa cerveja, ela veio disso. Que Aí, vocês ó. estão falando de misturar Olha eu coisas. antecipando coisas. Tá vendo? Eu sou inconsciente, Olha só, cara. eu O antecipando seu pauta. inconsciente tá trabalhando muito E eu hoje. nem Tá combinei. vendo? nem Então, combinei. nem combinou. A gente nem conversou ali fora na salinha antes Você de viu? começar. Mentira. A gente nem falou de cerveja. Pode jogar aqui? Dá uma enxaguadinha. Aqui Ah, tem quer usar água, aqui, ó. Eu tô usa jogando ali, ó. dentro e você pôs a devolvendo. boca aí, eu Aqui tenho ficou uma nojo. espuminha, mas a espuminha Coisa não tem boa, problema. coisa boa. Ah, Não, você devolve no copo. Não devolvo, não. eu bebi também, não tem É. problema. Eu não vejo problema. E você Vocês querendo não pegar sabem sua água, tá vendo? Vocês não sabem nada. Cheio de disso. gelmes. Fica um residualzinho e tal, ideal Tá. que a gente enxaguasse bem. Então, Tá, quando vamos vocês lá. forem degustar, enxaguem bem o copo, mas tudo bem, aqui no caso. É uma cerveja escura, que você falou que Opa. tinha curiosidade. Se eu trazer mais água pra gente, É. que aí a gente vai Pode se ir. virando aqui. O Edu. Edu, você pode pegar lá uma água pra você, viu? pega lá uma Eu vou deixar um pouquinho copão. na garrafa dessa vez, se eles provarem, tadinhos. Boa. Eles Senão estão você ali fica só com olhando, vontade, você né? fica com vontade, toma uma água lá. Como os antigos falavam, da lombriga, sacanagem. né? Não pode. Enche aí o estômago. Tem água à vontade, né? Fica à vontade. Tem água à vontade. Bom, essa cerveja aqui é uma Porter. Ela é de estilo da escola inglesa. Então, essa cerveja ela surgiu dessa época da Revolução Industrial, que os trabalhadores ali dos portos, ali, principalmente ali em Londres... Você já tá bebendo? Porra, Mas desculpa. Ela falou que podia, na outra ela falou, já pode ir bebendo. Não era pra beber? Não era pra você Tudo bem, você beber, bebeu, né? tudo bem, Puta tudo bem. que Mas pariu, velho. Vamos pausar Puta, aqui, que vergonha. a gente bebe e depois eu Que continuo. vergonha, você Porque acabou. é sacanagem Vergonha, minha não. deixar vocês com um copo na mão, salivando e eu, né? Então tá, já sentiram, vai, fala que se E sentiram. detalhe, ele não depois eu conto a brindou. história. Não, peraí. Agora vamos brindar. Não, que pra mim eu já brindei no primeiro, já tô. Tá bom, brindamos. Peraí, Agora sim. vamos no Tá, no- o que você sentiu? Eu ouvi que você falou que, que o cheiro era bom, você sentiu o cheiro eu de sinto quê? cheiro de rolha. Rolha? Sabe, tipo Eu de vinho, quando você... Não a parte com vinho. Eu sinto cheiro de mar. Mar? Não é mar, sabe... Não sei se é porque eu fiquei sugestionado pela tua Falando história do Porto. é. Não, mas não. Tá, gente, não é mar não. Não. Viu? Não é mar. É madeira. Mardeira. Marteira. Puta. Tem uma. Olha, uma Se coisa o Carlos citou, tem Alberto mar. assistir, você tá Tem contratado. Tem mar? Não, tem mar. Não tem mar. Tem mar. Aqui no MA Madeira, tem. madeira. Não é madeira. Ah, não é madeira? Não, não é madeira. Pode Agora eu gostar gostei. já, né? Essa não é Faz uma acertar. mímica. Vai, imagem e ação. Putz, peraí, deixa eu ver. Todas as cervejas têm. Malte. Sim. Ah, Isso, esse aroma que você tá sentindo, É malte. ele lembra um pouquinho de caramelo? Um cafezinho, assim, muito de leve? uma coisa. sim, Então, muito é um no malte, café. é um não malte caramelo tostado, não um malte- caramelo do doce. Não. É um malte tostado que é usado nessa cerveja. Por isso que ela tem esse aroma que lembra um pouquinho de café, um cafezinho coado, um Sim. chocolatinho amargo. Ela Mas- tá induzindo o gosto, você sabe. Mas né? nada a ver com a lei da pureza alemã. que pode ter outras coisas. Não, Isso outra- aqui é uma ale, tá? Ela é de categoria ale. Então,
Ela não segue essa linha de pureza, mas não quer dizer que ela tem outros ingredientes a mais adicionados nela. Ela tem apenas água, malte, lúpulo, levedura, só que ela usa um malte tostado, então traz essas notas de pão tostado, tipo uma torradinha, sabe? Traz essas notas até de frutas secas, eu senti um pouquinho, sei lá, um de ameixa, uma de tâmara, um pouquinho, muito suave. Essa é bem mais difícil pra mim. Café, mas esse chocolate caramelo amargo, tostado. um caramelinho tostado. É característica também do processo de produção. Posso passar? Ó, pessoal, pega um copo lá pra vocês também. Tome. O pessoal tá seco aqui, né? Todo mundo só olhando, salivando ali. O Babi pegou pra ela. A Babi tá no bico, que vocês não pegou pra ela a garrafa, falou. Então, continuando a história ali da cerveja, então nessa época eles misturavam as cervejas, que eles fabricavam, cada produtor ali fazia um estilo um pouco diferente um do outro e colocava tudo lá à venda nesses pubzinhos ali, nesses locais. E aí eles chegavam e eles pediam, aí eles experimentavam uma, experimentavam outra, e aí eles falavam assim, eu gosto dessa misturado com essa. Então, quando ele chegava, ele já tinha aquela mistura que ele gostava. Eu gosto dessa misturada com essa. Então, me dá um copo dessa misturado com essa. Aí o outro chegava, me dá um copo dessa misturado com essa. E assim foi. E aí, chegou um período que eles perceberam que tinha um determinado estilo em comum ali, uma mistura em comum, que a maioria gostava. Então, eles resolveram criar um estilo que atendesse a grande maioria desses trabalhadores que estavam ali, das pessoas que iam tomar esse chopp. E aí, criaram... na verdade é cerveja. Lá não chama chopp. Chopp a gente só tem essa palavra aqui no Brasil. Então Mas eu falei chopp, mas as pessoas não, porque era uma coisa que eu ia te perguntar também. Porque tem essa história de alguma coisa que é viva, outra que é morta. Não tem nada a ver. Depois não? Eu explico, Tá. E chopp é cerveja com água? Não. O pessoal fala. Não, vou explicar depois. Enfim, aí criaram essa cerveja aqui, que é a mistura, com essa combinação aí de aroma, de sabor e tal. E colocaram o nome Porter em homenagem aos trabalhadores do Porto. Por isso que ela se chama Porter. É engraçado porque, por exemplo, quando eu bebi, eu não gostei muito. Depois que eu dei o segundo gole, eu tive certeza. Eu tô brincando. Começou ruim, mas no final ficou igual ao começo. Parecia que tava no começo. Tipo isso. Não, por exemplo... Não, eu gostei, mas eu prefiro a Weiss Stafford Miller. Eu não gostei tanto, assim. Não? Não. Então, vai muito de paladar. Não existe uma regra, tem que gostar, não tem que gostar. Mas ela também é fraquinha, ela não tem é muita carbonatação, que essa é uma característica das cervejas inglesas, tá? Elas não têm uma carbonatação muito alta, elas são mais flat, a gente chama de flat, elas não têm tanta espuma, tá? Então, o teor alcoólico dela é mais baixo também. Isso também é uma característica das cervejas inglesas, de não ter o teor alcoólico muito alto. Tem outras, não sei se vocês já ouviram, não é essa garrafa, é outra, né? Tem uma cerveja que é muito famosa também, a London Pride, que é uma bitter. A bitter também é uma cerveja muito consumida. Não, pode entrar, Babi. Entra aí, Babi. Se você quiser dar um oi pra câmera ali, oi! Ela não... Então, esse estilo bitter também é muito consumido, que é uma cerveja que ela tem essa característica de malte mais acentuado, mas não tanto quanto isso. Aqui é um malte mais tostado, né? A bitter é um pouco diferente, ela tem um pouquinho mais de amargor e tal. Mas é esse estilo de cerveja. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem as escolas cervejeiras, é porque cada região, cada escola tem uma característica meio que... em comum em todos os estilos, né? São muito parecidas. Então, as cervejas inglesas, elas têm esse padrão de as cervejas não serem muito alcoólicas, elas terem menos carbonatação e elas terem esse malte mais ressaltado. E no caso das IPAs inglesas, né? Que eu falei que elas são diferentes, né? Que a gente aprende a diferenciar. Como é que a gente aprende? Pelo lúpulo, pelas características do lúpulo. E as características sensoriais, porque elas são diferentes. Então, o tipo de lúpulo utilizado numa IPA inglesa é diferente do lúpulo utilizado na IPA americana, que também é diferente do lúpulo utilizado na IPA belga.